Quer mais. Então, eu gosto muito dessa ideia da insuficiência. É isso que tem norteado, inclusive, o livro que você mencionou no início da nossa conversa, que é o Inteligência Humilhada, né, e que eu acho que tem muito a ver com o que você faz no seu trabalho aqui, refletindo sempre sobre a limitação do intelecto. Eu entendo que a insuficiência não é algo ruim. De onde veio essa ideia do livro? Veio dessa sua busca? Sim, vem disso aqui. Vem disso aí. Do graveto. Do graveto, porque você precisa tomar às vezes alguma decisão na vida e essa decisão mostra que você não é suficiente, não é onipotente. Você gostaria de ter duas coisas. Se você tivesse poder suficiente, entendeu? Você nem escolheria, você teria as duas coisas. Se eu sou onisciente, se eu sou onipresente, eu consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo, eu consigo trilhar dois caminhos ao mesmo tempo. Eu não sei se nesse começo a gente fala do seu livro, se eu já coloco Jesus na jogada, mas Jesus deve ter passado por esse momento de eu sou Deus e eu sou humano. Eu posso me livrar disso, mas eu tenho uma missão. Ele teve essa bifurcação várias vezes, inclusive com Lúcifer, né? Pedindo para ele escolher. Ele sempre escolhia o que ele estava. Ele veio para fazer, né? Sim, eu acho que a lembrança, a sua lembrança agora de Jesus para essa conversa, ela sem sombra de dúvida, ela é importante. Eu coloquei ele na capa do livro. Né? E ele é um quadro ali muito bonito, que eu acho ele sensacional, esse quadro. Ô Leni, coloca a capa aqui pra gente, pra dar uma olhada, pro pessoal ver. E é tão interessante porque é uma capa em que é um quadro em que Jesus, que obviamente é o Senhor do universo, né? É rei, é Deus, toda essa crença que o cristianismo oferece sobre Cristo, ele está ali de joelhos, lavando os pés de Pedro, né? Numa posição de humilhação. Numa condição de humilhação. Tá? Então eu escolhi, obviamente, colocar essa imagem na capa, porque a condição da humilhação de Cristo foi uma condição de escolha dele. E eu acho que esse é o grande... Ele em nenhum momento ele foi obrigado. Ele teve várias chances de deixar de ser aquele cara, porque perguntam para ele... confirmam, ele teve várias chances que ele podia ter fugido do problema. Imagina, ele escolhe a humilhação. Você e eu não. Claro que não. A gente é por natureza, a nossa condição por natureza é de humilhação. A gente nunca sabe, a gente não sabe o que é ser um ser como Jesus foi, por exemplo. Porque desde de onde a gente consegue ser... a capa. É isso aí, a capa. Tem como ampliar, Leni? Você vê lá atrás os discípulos do outro lado, né? Aterrorizados, né? Mas Jesus ele ali de joelhos, ele está abaixo, né? E lavando os pés de Pedro ali, né? Pedro com aquela cara, né? Do tipo, depois de ter dito, não vai lavar os meus pés. Né? Tá emburrado, né? Eu que tinha que lavar seus pés, como você vai lavar os meus pés? Jesus dizendo, o que eu estou fazendo agora você não entende, mas daqui a pouco você vai entender o que eu estou fazendo. Então, Jesus ele teve uma escolha dentro da narrativa da visão cristã de mundo. A humilhação é uma escolha para Jesus, mas não é uma escolha para o ser humano. E isso torna a história de Jesus interessante. Porque, veja, a gente não escolhe a humilhação, a gente constata ela. E nem todo mundo constata, por isso que nesse livro eu fiz uma distinção que eu entendo ser uma distinção importante, Vilela. A distinção entre o ser miserável e o ser insuficiente. Eu não entendo que a insuficiência é algo ruim. Eu não entendo que o estado de humilhação em que nós nos encontramos ele é ruim. Porque eu entendo que o estado de humilhação é um estado de dependência. A gente depende do ar para viver. A gente depende de outros seres humanos. Nós somos, de todos os entes que existem, não é, nesse planeta que a gente vive, nós somos os que mais dependem de recursos para subsistir e etc. Então a gente depende. A insuficiência não é em si ruim. Mas a miséria, eu já tenho uma visão um pouco mais crítica dela, porque a miséria é um estado de ignorância dessa insuficiência. Então, quando o indivíduo, ao longo de sua jornada, ele não tem consciência dessa insuficiência e ele carrega aquela pretensa onipotência, né, que você encontra. Freud trabalhava isso
não é, nos textos dele. Essa pretensa onipotência do indivíduo que se sente, por exemplo, extremamente culpado porque não pôde ajudar fulano na hora que mais precisava, porque ele se sente na obrigação e etc. Mas ele não podia, não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, não pôde salvar uma pessoa e vem aquelas imagens, sabe, do tipo, puxa, se eu tivesse aqui, isso não teria acontecido. Essa visão de que a gente é poderoso o suficiente para dar conta de tudo, etc. A pior de todas as misérias não é o ser miserável, é não ter consciência dessa miséria, dessa condição, não só de insuficiência, mas de cegueira com relação a não só a sua insuficiência como algo bom, mas um distanciamento da realidade. A realidade que nos cerca, que é uma realidade que se impõe pela morte, pela finitude, pelas questões últimas, que são questões que a gente não consegue encontrar uma resposta, que a história da filosofia reflete para a gente de tempos em tempos, que os filósofos tratam, consideram, e elas permanecem sem uma resposta conclusiva, uma palavra última, e a filosofia sempre prorrogando e sempre sendo a cada época uma penúltima palavra, nunca uma última palavra. Então, essa consciência da insuficiência, Vilela, eu acho que é o que mais humaniza uma pessoa. É o que mais torna uma pessoa semelhante a, por exemplo, o Cristo que você lembrou aí. Não é? Porque o Cristo dessa capa, que exemplifica isso, o Jesus que é anunciado... Coloca para o pessoal aí também na tela, você colocou a capa para eles? Uhum. Pelo cristianismo, ele é um exemplo não de alguém insuficiente. Imagine que na teologia a gente faz uma distinção importante entre Deus e todos os outros seres criados, inclusive anjos. Tá? O único ser que subsiste por si mesmo é Deus. Ele não depende de outro para subsistir. Ele não foi criado por outro. Então, por isso ele é sempre suficiente, autossuficiente e ponto. Agora, todos os seres criados, tudo que é criado por ele é insuficiente, porque para existir precisou dele, dependeu dele de alguma forma, seja como alguns escolásticos vão chamar como causa primeira, né? Seja como criador, que aí é uma questão mais de uma visão pessoal de Deus. Não importa, estes seres criados, dentro dessa perspectiva, eles são insuficientes. Então, quando você observa o Cristo como Deus encarnado, a grande pergunta que você tem que se fazer é: se ele é suficiente, se ele não precisa de ninguém para existir e ser o que ele é, por que ele assumiu a nossa condição de insuficiência? Por quê? Por que ele assume essa nossa natureza? Alguns teólogos um pouco mais, eu diria assim, criativos, disseram que era uma espécie de inveja, né? Deus se invejou o ser humano, etc. E essa é uma visão muito pequena, porque não se trata de um Deus que olha para o ser humano e diz assim: puxa, legal esse mundo que eu criei, puxa, mas eu não posso provar dele, né? Deixa eu me tornar um ser humano para provar deste mundo. E não é isso, né? A história da redenção é uma história que recupera não um homem insuficiente, Vilela. Ele não quer salvar o homem da insuficiência. O Cristo é o Deus que se torna insuficiente enquanto ser humano, porque ele precisa comer, precisa beber, ele assume a nossa natureza humana, mas mesmo sendo Deus, ele assume uma posição de redenção. E o que significa essa redenção? Não a redenção do homem enquanto insuficiente, mas do homem enquanto miserável, quanto ignorante de que a sua vida é breve, de que a sua vida dura só um instante, e de que a morte não pode ser um tema desconsiderado, não pode ser um tema preterido, não pode ser uma questão jogada para debaixo do tapete. Ela tem de fazer parte da nossa reflexão, porque é ela que nos amadurece, ela que nos torna mais conscientes do que realmente importa na vida. É a morte que faz você decidir o que realmente importa: ser feliz, ter uma noite de prazer ou cumprir uma obrigação. A resposta que a gente precisa para perguntas de ordem última como essa, elas têm de passar por um filtro que é a consciência da nossa finitude, a consciência da nossa morte. E não é fácil
pensar a morte, não é? Porque as pessoas não querem pensar a morte. Né? Pensar a morte, ficar pensando sobre a morte, pensar sobre a finitude, não parece ser algo encorajador. As pessoas, elas querem que alguém chegue lá, um coach chegue para ela e diga assim, ó, você vai ser feliz, não é? E veja, isso acontece inclusive nas religiões. As religiões, inclusive o cristianismo, dentro das suas diversas manifestações, pode abandonar exatamente o único choque de realidade que traz alguém à reflexão mais importante da vida, fazendo uma pessoa se preocupar muito mais com as coisas que ela está apegada do que com aquilo que representa talvez a maior de todas as angústias dos seres humanos. Porque que é a depois, finitude. Exato, você morre, o último bolso, né, diziam os antigos, né, que você vai vestir, da camisa que você vai vestir, vai estar vazio. Você não leva nada. Não é? Então, do que adianta você se apegar a tantas coisas, sendo que essas coisas não podem ser o chão da sua vida, não podem ser o fundamento último da sua vida, da sua jornada, e nem ser critério para você decidir o que seria realmente importante para a vida.